Bom dia, Joyce! Maranata! Amém! Gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Foi uma bênção esse congresso. E assim, eu não sei como eu, lá do interior do Rio de Janeiro, vim parar aqui em Pernambuco. Foi um milagre de Deus. Então, eu sou muito grato a Ele por essa oportunidade. E para agradecê-lo e pedir para que seu Santo Espírito fale conosco nessa manhã, vamos fazer uma rápida oração? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui para louvar e engrandecer o seu santo e eterno nome. Obrigado porque Jesus morreu numa cruz por nós. Sabemos que somos falhos e pecadores, mas nos méritos de Cristo, ó Pai, nos achegamos confiadamente ao seu trono de graça. Que nesse momento o Senhor possa derramar o seu Santo Espírito em grande medida sobre nós, para que possamos entender o que o Senhor tem a nos dizer através da sua palavra. Usa-me, Senhor, neste momento como teus pés, como tuas mãos, como tua voz, para que somente a marca de Cristo fique neste lugar. Que o Senhor cresça e eu diminua. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, ao longo de todo o congresso, nós falamos sobre o porquê receber o poder do Espírito. Nós falamos sobre a importância disso. E no sábado de manhã, o Jefferson falou um pouco sobre o resultado do Espírito, que é o seu fruto. E quando nós vamos lá no livro de Êxodo, no capítulo 34, quando analisamos a descrição que Moisés faz do caráter de Deus, é exatamente a mesma coisa que o fruto do Espírito, ditas de uma forma diferente. E nós temos a responsabilidade de mostrar ao mundo o amor de Jesus, o caráter de Cristo. Mas que grande responsabilidade, não é mesmo? Parece impossível. E é, quando nós olhamos para nós. Mas quando vamos até Cristo Jesus, quando vamos à sua palavra, vemos que há uma resposta. E essa resposta está em toda a Bíblia. Mas eu queria me atentar a vocês a uma história que poucas pessoas analisam quando se trata desse assunto. Abra sua Bíblia no livro de Ruth, no capítulo 2. Ruth, capítulo 2, a partir do versículo 1. Todos acharam? Amém ou misericórdia? Ixi. Vamos ver. Amém? Amém. Diz assim: tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Então ela se foi, né? Chegou ao campo e, por uma casualidade, entrou no campo que pertencia a Boaz. E no versículo 4 diz: eis que Boaz veio de Belém. Guarde essa informação. Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhes: o Senhor te abençoe. Agora, no verso 10, diz assim: então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? A lei dizia que alguém que era senhor de muitos bens e tinha um campo tinha a obrigação de deixar o que tinha caído pelo chão para os pobres, para os que passavam fome. Mas Boaz deu a Ruth de beber da água que os seus servos bebiam, deu muito mais do que ela merecia. E então, no verso 20, quando Ruth conta isso à sua sogra, olha o que ela diz: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Guarde essa informação. O que significa ser um resgatador? Naquela época, quando uma família perdia suas terras por uma dívida ou mudava para um país estrangeiro, o parente mais chegado tinha a obrigação de comprar, caso ele tivesse condição, aquela terra da família que perdeu. Ou seja, para que o nome dessa família não fosse esquecido. Sendo que quando você vai no capítulo 4, a família de Ruth tinha 2 resgatadores. E Boaz não era o parente mais chegado. Ele era a segunda opção. E a lei dizia que a obrigação era do parente mais chegado. E se
o parente mais chegado não quisesse, essa obrigação passava para o outro, o próximo, né? Sendo que, se esse próximo, que no caso era Boaz, não quisesse resgatar a terra, ele não sofreria as consequências. Quem ia sofrer a punição seria o parente mais chegado. Ou seja, Boaz não tinha a obrigação de resgatar a terra da família de Ruth. E, no final, foi ele quem resgatou, o parente mais chegado não aceitou. Ou seja, ele pagou o preço voluntariamente, sem precisar, para que a família de Ruth tomasse posse novamente de algo que um dia já foi dela. E quando você vai no verso 10 do capítulo 4, olha o que diz lá. E também tomou por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. A história de Ruth é linda, porque agora Boaz, ele casa com Ruth. E Ruth fez parte da genealogia de Jesus. Sendo que tem várias pessoas na genealogia de Jesus que não tem uma história tão detalhada na Bíblia. Então, por que a história de Ruth está aqui? Tem um significado muito mais profundo do que aparenta. Para que Ruth se casasse com Boaz, era necessário que ela passasse por um processo. No verso 3 do capítulo 3 diz: banha-te, uma recomendação da sua sogra, banha-te, unge-te e põe os teus melhores vestidos. E desce a eira, porém não te deis a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer ou beber. Essa foi a ordem de Noemi a Ruth antes que ela se casasse. Agora, eu quero que você junte as informações comigo. Boaz, ele veio da onde? Belém. Ele pagou o preço para que a família de Ruth tomasse posse novamente de algo que um dia eles perderam. Ele foi o resgatador da família de Ruth. E, por final, ele ainda se casa com Ruth. Vocês lembram do santuário? Sim? Sim. Lá havia um bode, o bode expiatório. E isso simbolizava o sacrifício de Cristo para expiar os nossos pecados. O próprio Jesus fala que ele era a serpente de bronze no deserto, a escada que Jacó viu. Ou seja, o Antigo Testamento mostra diversos tipos que são exemplos, né, de Cristo Jesus. E Jesus era um antítipo. Agora, vamos lá. Quem mais você lembra além de Boaz na Bíblia? A primeira pessoa que você pensa que veio de Belém? Jesus. Davi também, né? Mas quem pagou o preço para que nós tomássemos posse novamente de algo que um dia foi nosso? Jesus. Quem foi o nosso resgatador? Quem se casa com a igreja? Jesus. Essa história está na Bíblia porque ela simboliza de uma forma extraordinária a relação de Deus com a humanidade, com a sua igreja. Mas para que Ruth se casasse com Boaz, ela precisava passar por um processo. Da mesma forma, nós também precisamos. E aqui fala: banha-te, unge-te e põe os teus melhores vestidos. Ruth era uma mulher estrangeira e ela foi convertida. Ela queria fazer parte do povo de Deus. Ela queria fazer parte do povo de Israel. Ela agora adoraria um Deus que ela não conhecia. E precisava fazer parte desse povo. E o que ela precisava fazer? Ela precisava se banhar, se ungir e pôr os seus melhores vestidos. E o que isso significa na Bíblia? No livro de Salmos, no capítulo 51, no verso 2 e no verso 7, Davi diz o seguinte: Senhor, lava-me completamente, purifica-me do meu pecado, pois ele sempre está diante de mim, e pequei somente contra ti. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Amém? Ser lavado significa
Abandonar os pecados significa se arrepender, ser purificado pelo sangue de Cristo Jesus. E o primeiro passo na nossa caminhada cristã, o primeiro passo ao sairmos daqui é nos prostrar aos pés da cruz do Calvário. Porque precisamos ser justificados pela fé. E a justificação pela fé é a obra de jogar a glória do homem no pó e permitir que Deus faça por nós aquilo que não somos capazes de fazer por nós mesmos. Quando vamos no livro de Isaías, Deus diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Para que possamos nos aproximar de Deus, para um dia refletir o caráter de Cristo Jesus, o primeiro passo é pedir a libertação do nosso eu. E quando fizermos isso, estaremos aptos para passar para o próximo passo, que é a unção. No livro de Zacarias, Deus diz: esta é a mensagem do Senhor a Zorobabel. Assim diz o Senhor dos Exércitos, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito. Amém? Amém? E quando ele vai explicar a profecia que ele deu a Zacarias, ele usa uma palavra interessante para aqueles que estavam ali. Ele os chama de ungidos. Ser ungido significa receber poder. Ao descer sobre nós o Espírito Santo, para sermos testemunhas de Cristo Jesus, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, no IAP, fora do IAP, em Pernambuco, no Brasil e no mundo inteiro. Amém? E é isso que nós viemos buscar aqui. O poder do Espírito Santo. E ao recebermos o Espírito, produziremos o seu fruto, que é o caráter de Cristo. Nosso alvo, sermos como Cristo Jesus. E por isso que aqui está escrito: põe os teus melhores vestidos. E no livro de Colossenses, no capítulo 3, no verso 10, Paulo diz: revesti-vos, ou seja, coloquem as vestes do novo homem. E aí ele descreve várias características desse novo homem: misericórdia, amor, compaixão, justiça. Colocar as vestes. Na parábola das bodas, Cristo, no final, acaba chamando a todos para o casamento. Mas havia um homem que não tinha as vestes nupciais. Havia um homem que não estava preparado. E então, ele foi tirado da cerimônia. Para que Ruth se casasse com Boaz, ela precisava estar preparada. Ela precisava se banhar, se ungir e pôr os melhores vestidos. E para que possamos nos casar com Cristo, para que possamos sair daqui e cumprir a missão que nos foi designada, para sermos missionários do Senhor, precisamos do poder do Espírito Santo. Precisamos desenvolver o seu fruto. E aí você pode pensar: nossa, parece que você está tirando isso tudo da sua cabeça. Porque de onde você tirou isso da história de Ruth? Mas esse processo não está só nessa história, está ao longo de toda a Bíblia. Davi, quando ele se arrepende de seu pecado, e então ele vai para a casa do Senhor louvar a Deus, ele se lava, segundo Samuel 12:20, ele se unge e põe seus melhores vestidos. No livro de Tito, no capítulo 3, diz o seguinte: não por obras de justiça, capítulo 3, verso 5, praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito, que ele derramou sobre nós, ou seja, ele falou sobre ser lavado, e agora ele fala sobre ser derramado sobre nós o Espírito, ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ou seja, ser ungido com o Espírito Santo, a fim de que, justificados, ou seja, revestidos da justiça de Cristo Jesus, do caráter dele,
que é da justiça de Cristo, que emana tanto a justificação quanto a santificação, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Amém? Ele pagou o preço para que tomássemos posse novamente do que um dia perdemos lá no Éden. E naquele grande dia, lá no livro de Mateus, no capítulo 25, diz que Cristo olha para os herdeiros do reino e fala: entrem e tomem posse do reino eterno. Em outras passagens, Jesus diz: entrem e tomem posse da vida eterna. Algo que um dia nós perdemos quando aceitamos o pecado. E Paulo, ele também passou por esse processo. E ele descreve isso de uma forma linda, inspirada pelo Espírito Santo, no capítulo 6, 7 e 8 do livro de Romanos. Olha o que ele diz no capítulo 4 do verso 6. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Amém? Ou seja, Paulo está dizendo que ele foi morto no batismo, que ele foi lavado. E agora no capítulo 7, ele vai para o próximo passo. E ele quer saber como ser fiel a Deus. E ele descreve a sua luta interior. E ele fala que, ao querer fazer o bem, ele encontrou a lei de que o mal reside nele. Porque no tocante ao homem interior, ele tinha prazer na lei de Deus. Mas ele via nos seus membros outra lei que, guerreando contra a lei da sua mente, o fazia prisioneiro da lei do pecado que está nos seus membros. Então, ele exclamava: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Olha a pergunta que ele faz, e parece que a resposta que ele dá no verso seguinte não faz tanto sentido. Olha o que ele fala: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então, peraí, ele agora está falando que ele é escravo da lei de Deus na sua mente? Como assim? Ele dá essa resposta no livro de Hebreus, quando ele diz que o Espírito dá o testemunho e diz que no nosso coração ele escreveria as suas leis e na nossa mente ele poria os seus mandamentos. Amém? Paulo só foi capaz de ser quem ele foi, de ser o grande ministro do Evangelho, de vencer a luta contra a carne e dizer com santa ousadia: sede meus imitadores, o qual sou de Cristo Jesus. Porque ele estava cheio do Espírito Santo. O Espírito que nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos nem mesmo orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sonda os nossos corações e quer nos salvar. O lavar regenerador, lá em Tito, diz que vem do Espírito. A unção é do Espírito Santo. E as vestes são o fruto do Espírito Santo. Foi esse Espírito que te trouxe até aqui, nesse momento, até aqui nesse evento. E Cristo, como nosso perfeito exemplo, não deixou de fazer nada o que nós precisávamos fazer para alcançar a salvação. Quando você vai para o batismo de Jesus, primeiro, ele desce as águas, ele é lavado. Depois uma pomba desce sobre ele, representando a unção do Espírito. E depois ele revela o seu caráter através de seu ministério ao mundo. E quando nós finalmente passarmos por esse processo, quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus, somos justificados pela fé, através do sangue dele, através da cruz do Calvário. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que te livrou da lei do pecado e da morte,
Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. E tudo isso a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Cristo, um dia, ele me libertou. Eu não sou perfeito, sou pecador, miserável. E quando eu olho para mim, eu lembro de uma história, para finalizar. Eu lembro da história do jumentinho. Vocês lembram de quando Cristo ele entrou de uma forma triunfal em Jerusalém? Sim? Agora imagine comigo o que aconteceu depois com esse jumentinho. Ele chegou ao seu curral e contou para os seus amigos: Olha, eu entrei na cidade de Jerusalém e as pessoas me receberam. Elas cantaram quando eu entrei, ficaram super felizes. E então eles disseram: Vá lá novamente àquela cidade amanhã. E então ele foi no dia seguinte. E as pessoas, ninguém deu atenção para ele. Pelo contrário, o expulsaram de lá porque ele estava no meio do caminho e as pessoas estavam com pressa querendo passar. E então ele volta para o seu curral e conta para os seus amigos o que acontece. Super triste, com um semblante pesado. E então um dos seus amigos fala para ele: Olha, meu amigo, sem Jesus, você é só um jumentinho. Sem Jesus, nós não somos como um jumentinho. Somos piores do que o jumentinho, porque o jumentinho, tadinho, não fez nada, não pecou, mas nós pecamos e o jumento sofre as consequências do nosso pecado. Por isso, precisamos ser lavados no sangue de Cristo Jesus. Por isso, precisamos do renovo do Espírito Santo. Precisamos da assunção e precisamos do poder dele para pregar tudo que aprendemos aqui e tudo que aprendemos na palavra ao mundo. E esse é o chamado de Deus para você hoje. E ele separou um momento especial para você tomar essa decisão. Nesse momento, teremos um louvor especial. E ao longo desse louvor, se você deseja entregar a sua vida a Jesus, ser justificado pela fé, levar essa mensagem ao mundo, se levante. Ore, entregue a sua vida a Jesus. Não deixe essa oportunidade passar, porque nesse momento anjos estão registrando a decisão que vamos tomar aqui. E se for necessário, todo o céu, isso é uma promessa que Deus deixou através de Ellen White. Todo o céu estará disposto a descer e nos ajudar a vencer a nós mesmos e a vencer o mundo. Amém? Então, se você deseja entregar sua vida a Jesus, nesse momento, se levante, ore e peça o lavar regenerador do Espírito Santo na sua vida. Amém? Vem, Santo Espírito, agora. Vem, te pedimos a orar.
Deus seja louvado, porque você tomou essa decisão ao lado dele. Amém? Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de entrar na sua sala de audiência e termos a certeza de que o Senhor escuta a nossa oração. Obrigado porque nesse momento o Senhor falou conosco através da sua palavra. Obrigado porque Cristo morreu numa cruz por nós e assim podemos obter a salvação. Obrigado porque o seu Santo Espírito continua trabalhando aos nossos corações para que possamos, Senhor, ser ungidos com o teu poder para levar esse evangelho ao mundo. É uma grande responsabilidade, Senhor, e não somos dignos das bênçãos que o Senhor tem nos dado. Mas é nos méritos de Jesus que pedimos a tua unção, o poder do teu Santo Espírito. Reaviva-nos em nome de Cristo Jesus para levar a tua mensagem ao mundo. Que possamos, Senhor, sair daqui com o coração pulsando do teu evangelho. Que possamos sair daqui com o rosto iluminado de santa consagração para levar o teu evangelho ao mundo. E que milagres e maravilhas sigam, como o Senhor disse em sua promessa, os fiéis. Abençoe a tua igreja, ó Pai. Abençoe a liderança desse evento, do GYC. Abençoe esse colégio que nos recebeu de uma forma tão maravilhosa. Abençoe cada um que está aqui. Os ajude, Senhor, nos ajude a vencer a nossa luta contra o pecado, contra nós mesmos, contra o mundo e contra Satanás. Porque sabemos que por meio de Cristo Jesus, por meio do teu Santo Espírito, podemos ser mais que vencedores. E nada nesse mundo pode nos afastar do teu amor. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Cristo Jesus. Amém.